Graça e paz, que o Senhor nos abençoe. Mais um dia, mais um domingo para refletirmos sobre a palavra de Deus. Parabéns a você, aniversariante. Que Deus console aqueles que perderam algum parente, seja qualquer o motivo. E todos aqueles que têm problema de saúde, problema financeiro, ou problema familiar, ou de relacionamento, ponha na presença de Deus. Aprenda a ter fé, confiar em Deus e orar. Às vezes as palavras pioram, as atitudes pioram mais ainda. Precisamos aprender a confiar e agir sem conflito. Hoje a gente vai falar sobre isso. Quero fazer uma oração para você. Senhor Deus, querido Pai, eu quero pôr na tua presença todos os que sofrem. Qual seja a dor, Senhor, aonde está ferido, aonde está magoado, aonde precisa de um milagre. Porque o Senhor disse, Senhor, isso aqui pedimos em oração, crendo, receberemos. Aquele que pede, recebe, Jesus. Que a gente tome posse, Senhor, da vitória. Que a gente tome posse do milagre. O Senhor tenha misericórdia, Senhor, e consola aqueles que perderam seus parentes. Aqueles que estão enlutados, tristes. Que haja um conforto, Jesus. E que logo, Senhor, todos tomem essa vacina e voltamos à vida ao normal. E os hospitais públicos voltem ao Senhor a fazer operações. Nos abençoe, Jesus. Abençoa as famílias, abençoa cada um. Tudo que pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Jesus. Amém. O texto que nós vamos ler agora, de início, é a palavra do rei Davi a Saul para ele fazer depois de assumir o trono. Davi vai passar algumas ordens para Saul, ordens assim, difícil de entender pelo Velho Testamento. No Novo, a gente tem que fazer uma relação entre Novo e Velho, porque a gente ficar só no Velho é complicado. Está em 1 Reis 5 e 6. Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez. O que fez com os dois comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou, derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra, e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Proceda com a sabedoria que você tem e não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Amém. Você conhece alguma pessoa obstinada que só pensa em resolver as coisas a seu modo e às vezes um modo violento? A pessoa que iremos falar hoje é uma dessas pessoas. Iremos falar sobre o comandante Joabe. Joabe era comandante de Davi e também seu sobrinho, um perito em guerras. Nós vamos ver algumas atitudes de Joabe e o que aconteceu com ele no final da vida dele. Pelo que aconteceu no final da vida dele, o texto que nós lemos dá para entender. Davi, antes de morrer, pede para Absalão, que, em umas palavras mais popular, mais fácil de entender, que mate Joabe. Só isso, em poucas palavras, mate Joabe. Ele fez muito mal a mim e derramou sangue inocente. Então tem 3 personagens que Joabe matou de uma maneira cruel e covarde, e nós vamos falar sobre esses 3 personagens. Vamos procurar ser mais breve possível, para não ficar longo, mas não tem jeito a gente entender Joabe se não entendemos sobre esses 3 personagens. Joabe mata Abner, né? Houve uma guerra entre Isbosete e os soldados de Isbosete e os soldados de Davi. Isbosete era o filho de Saul, que era rei do lado de Israel, e Davi era o rei de Judá. E houve uma guerra entre eles, e o comandante de Isbosete, que era o filho de Saul, chamava Abner.
E os comandantes, os 3 soldados, líderes, comandantes que apoiavam Davi, era Joabe, Abissai e Azael. Eram 3 irmãos. Joabe, Abissai e Azael. Eram 3 irmãos e sobrinhos de Davi. Então, estava na família, né? Eram parentes. E acontece que houve uma batalha entre eles e os soldados de Isbosete perdem a guerra, perdem a batalha. E Abner foge, que era o comandante de Isbosete, filho de Saul, foge com o cavalo. Mas ao fugir, Azael persegue ele, e era muito veloz Azael. Só que Abner era muito perito em guerra. E Abner vira para trás correndo pelo cavalo e diz para Abner: pare de me perseguir, eu não quero te matar. Eu não quero derramar o sangue. Nós somos irmãos. E Abner não para. E Azael não para. Continua perseguindo para matar Abner. E o que Abner faz? Mata com a lança, mata Azael. Falando nomes assim com a gente que não conhece, né, é difícil relacionar. Mas vai fazendo uma força aí. E Joabe, que era o principal comandante que nós vamos falar hoje, começa a perseguir Abner, porque matou seu irmão. E Abner, correndo do cavalo e um atrás, ele diz assim para Joabe: ó Joabe, para de me perseguir, chega de derramar sangue, não quero derramar mais sangue. E Joabe fala: realmente, eu vou parar de te perseguir, foi bom você ter falado, senão ia ter mais morte. E assim foi. Mas pelo que a gente entende, ele não perdoou, Joabe não perdoou Abner pela morte do seu irmão Azael. E acontece que tem um desentendimento entre Abner e Isbosete. Eu não vou falar qual é o desentendimento, porque é questão de tempo. E Abner fica muito chateado com Isbosete e fala: de hoje em diante eu vou apoiar Davi e não você. E ele manda um recado para Davi, encontra Davi, Davi faz um banquete em homenagem a ele. E Abner diz assim para Davi: ó, eu vou sair do banquete e vou reunir Israel para que eles te coroam como rei de toda a nação. Porque ele era rei só de Judá e faltava as tribos de Israel, que seria o norte. E Davi só estava no sul ainda como rei. E ele sai. E Joabe chega de uma batalha, inclusive tinha vencido a batalha. E fica sabendo que Davi recebeu Abner, deu um banquete para ele. E ele fica muito contrariado, chama a atenção de Davi, fala que Abner é um impostor, que ele não devia ter tratado bem, aquela coisa toda. E Joabe faz uma coisa assim, tremendamente traiçoeira, uma coisa assim, covarde. O que ele faz? Ele chama de volta Abner. E Abner volta, e já estava indo, voltou, pensou que Joabe queria conversar com ele, já tinha resolvido o problema atrás. E Joabe chama ele à parte para conversar com ele, e Joabe o mata. E quando Davi fica sabendo, Davi fica muito aborrecido. Fica muito aborrecido. Aliás, Davi faz um luto para todo Israel. Fica muito aborrecido e fala assim: você matou alguém sem minha ordem. Porque quando ele chamou Abner de volta, ele não consultou Davi. Esse sangue seja sobre você, não sobre mim. Você matou alguém que era justo, traiçoeiramente e mal. Então, um dos motivos que Davi pediu para que Absalão matasse Joabe é pela morte de Abner, que Joabe tinha matado Abner de uma maneira covarde, vamos falar assim. Outro personagem que Davi fala assim: você sabe muito bem o mal que Joabe tem me feito. Quando ele fala o mal que Joabe tem me feito, ele não relaciona Absalão. Mas é bom nós relacionarmos Absalão.
Absalão era um homem violento também, filho de Davi, vocês sabem. E Absalão, ele foge para a terra do seu avô, porque ele tinha matado um dos seus irmãos, um irmão seu. E ele fica lá, e Davi fica chateado com o soldado dele, e ele querendo voltar. E Joabe, sabendo dessa situação, ele cria uma situação que Davi chama Absalão de volta, através de Joabe. E Absalão volta para Jerusalém, só que Davi não recebe Absalão no palácio. E Absalão fica muito chateado, meu pai me chama de volta, mas não me recebe, e ele chama, Absalão chama Joabe para que ele conversasse com o pai dele, porque o pai dele não recebia, e Joabe não vai até lá. E o que Absalão faz? Põe fogo na plantação de cevada de Joabe. E Joabe fica muito contrariado e chega para Absalão e diz assim: por que você pôs fogo na minha plantação de cevada? E Joabe diz: porque eu te chamei e você não veio. Você vai lá e conversa com meu pai me receber, porque ele me trouxe de volta e me recebe. E Joabe foi lá e conversou com Davi, e Davi recebeu Absalão. Então dá-nos entender que ele ficou com essa mágoa dele ter feito um favor de trazer ele de volta, né, por intermédio dele, Joabe, e Absalão ter posto fogo na sua plantação de cevada. Bom, passa-se um tempo, Absalão se forma um exército e ataca Davi. Mas nessa batalha que ele vai contra Davi, ele perde a batalha, Absalão, e ele foge. E ao ele fugir, ele tinha um cabelo muito longo, muito bonito. Eles falam que o cabelo dele era lindo, ele era um homem muito bonito. E o cabelo dele fica preso na árvore. E o cavalo vai embora, lógico, naturalmente. E o soldado chega a Joabe e diz assim: ó, Absalão está com o cabelo preso lá na árvore. Aí o Absalão falou assim: por que você não matou? E o soldado diz: não, Davi deu ordem para que não matasse Absalão. Eu não mataria Absalão nunca. Aí Joabe fala assim: eu estou perdendo tempo contigo. Foi lá e matou o filho de Davi, sem ordem de Davi. Olha que homem cruel. A segunda pessoa que ele mata. E ele foi tão cruel que Davi entrou num luto tremendo, não parabenizou, não deu parabéns para os soldados pela vitória contra Absalão, e ficou isolado, chorando. E Joabe soube, chegou para Davi e deu uma bronca terrível para Davi. Foi assim, não teve compaixão de Davi, que tinha perdido um filho. Você está chorando por alguém que queria te matar, envergonhando todo Israel. Em vez de animar seus soldados, dar parabéns, você está chorando por alguém que poderia ter matado todos nós, e aquela coisa toda. E Davi vai, recebe os soldados e parabeniza e resolve. Mas aquela mágoa de ter matado o filho dele, sem ordem dele, e ainda não ter compaixão e sofrer o luto dele, né, que a Bíblia diz, chorar com os que choram. Davi ter guardado essa mágoa dele. Outro personagem, falei dois, né? E outro personagem que Joabe mata de uma maneira covarde e traiçoeira foi a Amasa. Amasa, ele era comandante de Absalão, quando Absalão guerreou contra Davi. E Absalão perde a batalha, morre, sabe? E ele chama Amasa para ser comandante dele no lugar de Joabe mesmo. E Joabe faz o seguinte: não fala que ficou com raiva nem nada, e chama Amasa para conversar.
E o pessoal lá do Oriente, você sabe que tem esse hábito de beijar, não é? E ele segura a barba de Amasa como se fosse cumprimentá-lo e beijá-lo. E ele tira um punhal da roupa militar que ele estava com ela e o mata. Então nós vamos ver 3 mortes cruéis, fria e covarde de Joabe. Joabe era um sujeito que ele tinha seus planos, os seus ideais, mas ele não tinha ética, era uma pessoa, qual é o título aí que eu pus? Uma pessoa obstinada e violenta. Ele é uma pessoa obstinada e violenta. Ele não queria perder o cargo dele, e ele, por violência, ele matava, por covardia e tudo. Não interessava quem estava na frente. Isso magoou muito Davi. Mas acontece que Adonias era o filho mais velho de Davi, irmão de Absalão. E Adonias se revolta e se diz rei em Israel. Eu vou ser rei. E Joabe apoia Adonias. Quer dizer, Davi não tinha nomeado Adonias para ser rei. Ele apoia Adonias sem o consentimento de Davi. Outra traição aí, sendo que sempre ele esteve do lado de Davi. Ele queria estar no poder, não interessa se ele tinha que trair alguém que era amigo dele, como foi Davi, parente, mas ele apoiava Adonias. Mas acontece que Davi, a gente já falou da história antes, Batseba fica sabendo dos planos de Adonias, e Davi nomeia, em vida, né, lógico, Absalão como rei. E quando Joabe fica sabendo que Davi tinha nomeado a Absalão como rei, não tinha a menor chance de Adonias ser rei, ele vê que a vida dele está em perigo, ele foge e vai lá para a tenda, né, do concerto, no templo, né, na época não era templo, era a tenda do concerto, ou tabernáculo, e agarra ao altar. Eles tinham esse costume. Ele agarra ao altar e diz assim: eu saio daqui, não saio daqui, só se me matarem. E Benaia, né, que era o comandante de Davi na época, Benaia, a comandante de Absalão, a mando de Absalão, então Absalão diz: então mate Joabe segurando lá no, acabei de falar a palavra, que no altar. Ele está segurando o altar, quer morrer no altar, então que morra lá. E nós vamos ver que ele é morto. Então, essa é a história de Joabe. Morto por final. Um homem, né, Benaia o mata. Um homem que era comandante de Davi, parente de Davi, um herói, um homem que entendia muito de guerra, mas o final dele foi triste, foi morto. Não foi um final com honra, nem, né, um homem elogiado, não terminou a vida em honrarias ou com status. Por que Joabe teve um final tão triste? Porque era um homem obstinado, violento, sem escrúpulo e mau. Então nós vamos ver que na Bíblia vai falar muito isso. 2 Timóteo 3,13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Amém. Os homens maus e enganadores. Olha o que era Joabe. Era mau e enganador, mentiu, fez tudo para estar no poder e matou. E a Bíblia diz que eles o quê? Vão de mal para pior. Está mal e ainda vai piorar. Enganando e sendo enganado, matando e sendo mortos. Foi o que aconteceu com ele. Está em 2 Timóteo 3,13. Quando Jesus estava no Getsemane e ia ser preso, né? E os soldados foram para prender Jesus, então Pedro cortou a orelha do servo do sacerdote. E o que Jesus respondeu para ele? Está em Mateus 26, 52.
Guarde sua espada, disse Jesus. Os que usam a espada morrerão pela espada. Então, guarda a espada. Os que usam da espada morrerão pela espada. Então, o que usa o revólver vai morrer pelo revólver. O que usa a faca vai morrer pela faca. É bíblico, eu não vou mudar o que está aqui. Já estava escrito antes de mim, vou embora, isso aqui vai estar continuar. Então, aquilo que o homem planta, isso ele colhe. Joabe plantou violência, colheu violência. Joabe plantou morte, morreu. Mas Jesus disse que as pessoas que agem diferentes, que não são violentas, não são agressivas, e não agridem as pessoas e não querem que os seus compromissos sejam aceitos de qualquer maneira, pessoas que agem diferente, o resultado da vida dela é diferente. Isso está lá em Mateus 5,5 nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Se tem uma coisa assim que eu desejaria ser, e não sou em muitas circunstâncias, e você talvez também não, e nós não somos, é manso. O que é uma pessoa mansa? Um tempo atrás nós falamos, vamos recordar. Manso é uma pessoa que resolve as coisas sem violência. O que tem que resolver? É assim? O violento, não, vamos meter bala, faca, eu mato, eu quebro, eu prendo. O manso não, vamos conversar, calma, não vamos agir pela emoção, nem na hora da raiva, vamos ver o que nós vamos fazer, a gente precisa ver o que faz. Esse é uma pessoa mansa. E a pessoa mansa, elas herdam a terra, elas cativam as pessoas, elas têm um amor pelas pessoas, e as pessoas as amam, a terra é delas. Eu não sei se tem tempo de eu contar. Eu não marquei o tempo aqui. Eu assisti um filme, vou até falar desse filme. E eu assisti um pedaço dele e falei assim, esse filme deve ser muito bom. E gritei minha mulher e falei, vem cá assistir esse filme comigo. Eu quase não assisto televisão, nem notícia eu quase assisto. E a gente começou a assistir. Como chama o filme? Milagre na Cela 7. Milagre na Cela 7. Algum de vocês deve ter assistido, passou na Globo. Eu me comovi muito com aquele filme. Um sujeito que tinha problema mental, que amava sua filha ardentemente. E ele foi acusado de um assassinato, foi preso, sofreu barbaridade. Mas ele cativou todo mundo em volta, pelo amor que tinha sua filha. E pela simplicidade, que as pessoas maltratavam, ele espancava, ele olhava para as pessoas, sorria e fazia assim. Ele foi cativando todo mundo. Ele foi trazendo. Ele trouxe a nação para si. Todo mundo se mobilizou. Delegado, polícia, os bandidos lá da cadeia, que ele foi preso, tudo sensibilizou a favor dele, porque passou a amá-lo e mudar o seu comportamento em relação à família, porque ele amava tanto a sua filha. Ele é tão louco pela sua filha, que aquilo cativou pessoas simples. Ele falou assim, o que a gente faz? A gente bateu nele ontem, quase espancou, ele está sorrindo para nós aqui. São pessoas mansas, que nunca pregam violência, ele ganha o mundo. Eu me emocionei muito com esse filme. Isso só diz o que a Bíblia diz. Em Mateus 11, 28, 30, Jesus fala de si mesmo. Lê para nós, por favor. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Maravilhoso. Jesus disse, você está cansado, alguma coisa está te preocupando, algum problema precisa resolver, quais sejam eles, venham para mim. Eu vou dar um alívio para você, Jesus disse. E aprendam comigo, eu sou manso e suave. Eu não vou resolver as coisas espancando o seu filho que mexe com droga.
Eu não vou resolver as coisas espancando o seu marido. Eu não vou resolver as coisas liberando arma. Eu não vou liberando, eu não vou fazer as coisas pela morte e violência, como foi Joabe. Venham até mim, eu sou manso, eu sou humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Por mais que nós seguimos a Cristo, que temos que renunciar às coisas, nós temos paz. Nós não somos violentos, nós não desejamos o mal para o próximo, mesmo que ele deseje para nós. O fardo de Jesus é suave. Deus é amor, essa palavra é maravilhosa. Jesus se compadece dos nossos sofrimentos. Não é um homem violento que queria vir aqui na terra, cumprir a missão de Deus e que se dane quem passar por cima dele. Não. Ele não matou ninguém, ao contrário, eles mataram ele morreu por nossos pecados. Jesus Cristo, a Bíblia diz assim, eu vim para os judeus, primeiro para a casa de Israel, mas ele fez muitos milagres em pessoas estrangeiras, porque a situação ali exigia isso, ele não havia uma regra, não havia alguma coisa que ele tinha que seguir, porque era assim, e eu não mudo. Ele mudava pelo amor, ele mudava as circunstâncias, porque nós não podemos ser pessoas mais humanas, mais afáveis, pessoas mais acessíveis. Temos que ser igual Joabe, pessoa má, cruel, e que prega o ódio. Não. Temos que ser igual a Jesus, aprender com ele, ser manso e suave. Jesus é amor, Jesus é manso. Não seja um obstinado como a Joabe. Aceite a Jesus em seu coração. Não despreze o seu amor e sacrifício que ele fez por você. Jesus não está mandando você cumprir um punhado de regras horríveis, se você é obrigado a fazer isso, largar disso. Não, ele é manso e suave. Venha como está. O Espírito Santo vai agir, sem violência. O Evangelho é amor. Lê a conclusão para nós, por favor. Uma pessoa obstinada que quer resolver as coisas ao seu modo, vai de mal a pior. Larga de ser obstinado e aceite Jesus. Amém. Conclusão já falou, né? Não vou comentar. Eu sou uma pessoa obstinada. É bom refletirmos, né? Está na aplicação aqui na reflexão. Eu sou uma pessoa obstinada. As coisas têm que ser do meu jeito, se não for, não é? Não, não é assim. Vamos fazer oração? Vou falar, vocês repetem. Pai bondoso, em nome de teu Filho, não me deixe ser uma pessoa obstinada, mas obediente como foi Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Ora ao Pai Nosso e a bênção final. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém.